Aula de hoje vamos estudar sobre a força de atrito. Força de atrito é uma força de contato que ocorre entre as superfícies e sempre vai se opor ao movimento de um corpo. Como um exemplo aqui, uma força de contato seria uma pessoa pisando na calçada. Mas para a gente colocar bem classicamente, a gente colocou aqui os corredores. Repara que os corredores estão aplicando uma força de contato na pista e a pista lança para frente. Então a força de atrito ela ocorre em duas formas: ou atrito estático, é aquele atrito que você aplica uma força sobre esse corpo você percebe que não se move, então você tem ali uma força de atrito. Aí mostra a direção da força que você aplica, logo o atrito responde. Repara que a massa do corpo é menor que a massa nesse caso do fusquinha. Então essa é a nossa força de atrito estático. A força de atrito estática é da relação, a gente vai chamar ela de Φ. Esse símbolo aí é o nosso μ, e nós temos a força normal, que é uma reação de contato. Então aí são os elementos que nós acabamos de falar para você: o coeficiente de atrito, a força normal, que dá em newtons, e a força de atrito estático. A outra força de atrito é a força de atrito cinético ou dinâmico. Então nós temos um exemplo aqui de um carro no asfalto. Ele, mesmo aí se movimentando, a força de atrito cinético tenta atrapalhar o movimento, nesse caso do nosso carrinho, certo? Então a força de atrito é dada também pela relação μ vezes o normal, só que esse μ é chamado de coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. Φ é a força de atrito e N é a força normal, que é uma reação de contato. Para ocorrer o atrito, você tem duas condições. Se a superfície ela for uma superfície lisa, nesse caso você vai ver que a força de atrito ela é menor, ocorrendo o que nós chamamos de deslizamento do movimento. Então colocamos aqui para você um exemplo de um carro tentando frear em uma região onde você percebe onde o gelo é rigoroso. Ele tenta frear e você percebe que, infelizmente, o carro não consegue parar. Ele continua no seu estado de movimento pela primeira lei de Newton. Se o corpo em movimento esteja permanecendo em movimento, ele estará sempre em movimento. Então, mais uma vez aí no replay, colocamos aí a situação: ele tenta parar, mas só que ele não consegue, como uma superfície é uma superfície lisa, causando deslizamento, nesse caso do corpo, nesse caso do carro. Se a superfície ela for áspera, nesse caso, o atrito ela é maior. Aí colocamos o exemplo para você do Flash. O Flash ele consegue altas velocidades porque devido à asperidade entre o seu movimento em relação ao asfalto ou ao piso. Lembrando que todo atrito libera calor. Aí colocamos novamente para você um pneu. Repara que você percebe uma fumaça aí, novamente gerando a asperidade, gerando calor. Então, nesse caso, o atrito. Pessoal, muito obrigado.